A cegueira da obesidade existe, é real e a gente precisa falar sobre ela. Muita gente, não sei se já aconteceu com você, mas eu costumo ouvir muito afirmações do tipo: nossa, mas como uma pessoa conseguiu chegar a pesar 120, 130, 110 quilos e não percebia que ela estava engordando, que ela estava obesa, ela não percebia o próprio tamanho? Não, ela não percebia. E a questão aqui é que a nossa realidade parece papo de maluco, tá? Mas a gente vê e a gente enxerga aquilo que a gente tá pronto e que a gente tá preparado e que a gente quer enxergar. Ou vai me dizer que a senhora aí nunca viu, ouviu ou achou e pintou o Jurandir, já namorou um Jurandir e você pintava ele de príncipe. E só conseguiu perceber que era um Jurandir depois que terminou. E olhe lá, que às vezes vocês idolatram umas coisas, umas tranqueiras, né? Então assim, se você enxergou um príncipe encantado, não vou nem falar que era num sapo, era lá num Barbaz mesmo. Se você fez isso, que quem dirá você não enxergar coisas sobre você mesma. E a gente enxerga aquilo que a gente tá pronto, que a gente vai dar conta de enxergar. Aconteceu até um fato interessante aqui, de que quando eu me mudei para essa casa, eu comprei um quadro jurando que era um búfalo. Eu jurava e eu procurei, eu encontrei ele procurando por quadro de búfalo. Até que um dia eu tava conversando aqui uma questão de redecoração com o ChatGPT, e ele me falou, não, porque essa vaca escocesa, sei lá. Aí eu parei, eu olhei, eu falei, não é possível. Aí eu fui olhar pro quadro, não é que era aquela vaca de franjinha mesmo? Aí eu olhei, eu falei, gente, que vergonha. Há 5, 6 anos, sei lá, eu nem lembro quantos anos eu tô morando aqui. E pra mim era um búfalo, e agora eu só consigo enxergar a vaca, né? Então isso acontece. Quantas vezes você já não enxergou tantas coisas? Tanto que tem aqueles, não é testes, mas tem alguns desenhos que você pode enxergar tanto uma taça quanto duas pessoas, duas faces. É isso, o que você enxerga da tua realidade depende da tua percepção, da tua vivência, etc. E você sabe o que acontece? Às vezes essas pessoas, e eu sempre digo, se você tem, eu nem sei se esses programas ainda existem, mas tem gente que é apaixonada pelo Dr. Now, com aquele programa dele que eu esqueci o nome, Quilos Mortais. E se você for ver todas as histórias das pessoas, gente, ninguém vivia uma vida de flores. Ninguém. Então, às vezes, a gente vive uma vida complicada e para você dar conta dessa vida que você viveu durante muito tempo, às vezes você tem pais negligentes, uma família disfuncional, às vezes a mãe perdeu o filho e tinha um marido complicado. Você acha o quê? Sabe? Não tem como você deixar isso de lado e às vezes você vai levando a vida e às vezes aquilo é uma maneira e assim, aí é que tá na questão dos fatores da gordura, né? Não é nem os fatores, mas o significado simbólico dela, o que ela também representa. Representa proteção, representa destaque, representa força. E ninguém faz isso de propósito, ou porque quer, ou de forma consciente, mas às vezes o buscar um conforto, ou refúgio, ou a força na comida, é porque a pessoa tá dando conta de várias coisas e ela não tem tempo para parar, para se cuidar, para se olhar. Às vezes ela viveu essa realidade, é o jeito que ela aprendeu a viver a alimentação dela, ela não teve referências de uma alimentação saudável, e às vezes ela tem tanta coisa para fazer que ela não tem como, ela não consegue parar para pensar e falar, tá, como é que eu vou fazer isso? E cada um tem o seu tempo de perceber e começar a dar atenção para isso. E às vezes são a passos muito pequenos, sabe? E eu tô contando essa história porque nessa semana eu tive um atendimento de uma paciente que contou exatamente isso. E, gente, quem trabalha com... São coisas que só a gente que trabalha, né? Vou mudar minha frase. São coisas que só a gente que trabalha com grandes emagrecimentos e com pessoas que estão dispostas e prontas a se encarar e olhar de verdade para esta questão, que não é um problema, é uma condição. Um problema a gente faz. Isso foi frase dela. Achei muito bonita também. Você pode enxergar isso como um problema, como uma condição. Se você tem obesidade, se você viveu a vida com obesidade, você já tem essas células de gordura, aí não adianta você odiá-las, não adianta você querer se livrar delas, você não vai se livrar delas. Você vai ter que aprender a conviver com essa casa cheia de armário que você tem, e você que vai ter que aprender a não guardar mais tanta coisa nesse armário, porque você não precisa mais dela, entende? Aprender a comer o quanto é o suficiente, porque na sua vida talvez você tenha vivido, e quanto mais tempo você tem vivendo com obesidade ou com essa tentativa de emagrecimento e frustrações, ou com esse efeito sanfona de eu emagreço e depois eu volto a engordar de novo, não porque eu quero, mas eu não sei como é que isso acontece, é você ir entendendo como esse caminho se forma.
sabe? Como você começa a trilhar. E ele dá sinais. Então, quando você percebe quando isso ou como isso vai acontecendo na sua vida, a sua vida muda. E não só na alimentação e não só no seu corpo. Muda em muita coisa. Muda a tua relação com dinheiro, a relação com amizade, a relação com família. Muda muita coisa. Só que a gente, às vezes, tem que estar preparado pro impacto que isso causa na nossa vida. Eu sempre falo, como eu não vivi a obesidade, mas eu vivi e vivo uma questão com a alimentação, né? Então, são coisas que eu precisei aprender na minha vida. E aí eu fui pra nutrição pra validar algumas coisas e entender, pra não ficar nesse achismo do, eu emagreci, eu posso te ensinar. Não, não pode. Se você não sabe, você não tem especialização, se você não tem nada disso, você não pode, né? Então, é esse o assunto que eu queria trazer, sabe? Será que você se enxerga no tamanho que você realmente é? E às vezes a gente fica se evitando porque no fundo você sabe, só que você não tá disposta ou preparada ainda pra encarar. Porque às vezes fazer isso sozinho ou sozinha, a gente vai pro lado da culpa, pro lado do como eu deixei isso acontecer, e aí você fica remoendo isso. E não, você precisa ir lá aprender a encarar a realidade e pensar, tá, agora que eu vi, como eu posso fazer diferente? Senão a gente entra no papel de vítima, de culpa, de, sabe, de pega chicote aí, ó, o chicote imaginário e fica aí se punindo, porque é muito difícil, porque agora vai demorar muito, porque eu devia ter feito isso, porque não sei o que, não interessa. Não adianta ficar sofrendo pelo que não fez ainda, é daqui pra frente. Para de olhar pra trás e ficar remoendo, aceitando um monte de coisa e começa a pensar qual é o caminho que você precisa trilhar hoje. É o que eu falo, por isso que o acompanhamento feito com alguém que entende e olha para esses aspectos e aprende a te direcionar, às vezes aprende a te tirar do vitimismo, porque às vezes vocês entram no vitimismo sim, daí falar que não, porque entra, é natural do ser humano, tá? Então, tem que aprender, precisa às vezes de uma ajuda de fora, sabe? Precisa de uma condução externa, porque senão, às vezes vocês vão ficar só patinando no mesmo lugar. Então, como disse essa minha paciente, ela disse que depois dos nossos atendimentos, ou quando ela começou mesmo a olhar, ela começou a ver o tamanho da roupa dela. E aí eu falei, e eu brincando com ela ainda, eu falei, não acredito, eu falei, se jura? Você não via o tamanho da sua roupa? Ela falou, não, pra mim era normal, depois que eu fui perceber. E aí eu me lembrei de uma outra paciente também, que um dia ela tava passando os shorts dela, e aí ela olhou e falou, nossa, mas esse short é muito grande. E aí quando ela foi se ver no espelho, ela viu o tamanho que ela realmente estava, sabe? E aí foi um baque, né? E às vezes segurar esse baque pode ser dolorido, mas gente, é nada melhor do que você, e não tem como você mudar ou se curar ou se tratar se você não encara realmente como você está, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado, e a gente precisa enxergar onde a gente tá para poder pedir o nosso Uber, né? Para poder voltar ou ir para onde a gente deseja, né? Então, fica aí a mensagem de hoje. Eu não queria que o vídeo ficasse grande, mas ficou. Mas ele vai atingir as pessoas que precisam atingir. Então, conta pra mim se você já viveu isso, se você está vivendo isso. E se você não consegue enxergar e você discorda também, sua opinião é bem-vinda.